Boa noite, pessoal. Boa noite, Caetano. Essa aula é para você, meu querido neto. Eu estou dando essa aula daqui de Aquirás. Aquirás. Aquirás é uma cidade que fica a 20 quilômetros de Fortaleza. E hoje é dia 28 de março de 2019. E nesse momento são 22 horas e 55 minutos, ou seja, falta 5 minutos para as 11 horas da noite. O assunto dessa nossa aula é números inteiros, né? Vamos estudar aqui os números inteiros. Porém, para fazer uma base, já que eu não estou tratando aqui, não dei uma aula prévia de números naturais, que é o que antecede o estudo dos números inteiros, nós vamos dar uma rápida passada nos números naturais. Mas o objetivo dessa aula, ou desse conjunto de aulas, é mostrar os números inteiros com os seus usos, né, quais são os principais usos dados aos números inteiros, né, e como se efetuam as operações com os números inteiros, né? Como tratamos dessas operações, tá? Então esse é o objetivo desse nosso estudo, ok? Então tá, meu nome é Celso, professor Celso, pode me chamar de tio, de vô, do que você quiser, eu já passei dos 60 anos de idade e dou aula de matemática desde os meus 15 anos. Adoro essa matéria. Tá ok? Então, para a gente entender os números inteiros, vamos dar uma rápida passada no conceito de números naturais. Números naturais. A gente representa os números naturais por um símbolo N. Um N assim estilizado, com esse traço duplicado aqui, né? Então, os números naturais são aqueles números que surgiram naturalmente em função da necessidade de se fazer contagens, né? Então, os primeiros estudiosos da matemática, as primeiras pessoas a necessitarem da matemática, elas precisavam da matemática exatamente para isso, fazer contagem. Elas tinham lá suas ovelhas, né? Seus animais, suas frutas, suas galinhas, né? Suas cabras, e elas faziam contagens. Elas viam quantos animais entravam e quantos saíam do curral e ficava amontoando pedrinhas. Saía uma ovelha, uma pedrinha, outra pedrinha. Então daí surgiram os números naturais, né? Número 1, número 2, número 3, 4 e por aí vai, até o infinito. E onde fica o infinito? Lá no infinito, bem longe. Tá? Passou um tempo, esses números, chamados números de contagem pelos americanos, eles foram muito úteis nas negociações, foram muito úteis nos negócios, né? Mas havia falta de um outro número, né? Que era o zero. Então, na Índia começou o surgimento do zero, ele se consolidou, né? No mundo oriental, Índia, China, Arábia. Então, surgiu o zero. E isso fez o conjunto dos números naturais ficar completo. Observe que nessa reta onde eu representei os números naturais, cada tracinho desse corresponde a um número, ok? Então, aqui você tem, na origem dos números naturais, você tem o zero. E isso nos permite escrever o conjunto dos números naturais, representá-lo assim, ó, entre chaves. Começa no 0, 1, 2, 3, 4. Eu não vou até o fim, não, porque não tem fim, tá ok? Números naturais, tá aí, ó. Entre chaves, tá aqui as chaves. E essa reticência quer dizer exatamente isso: infinito. Não tem fim, ok? Tá certo? Então, são números de contagem, né?
surgiram naturalmente, e aí você tem o conceito de algarismo, né, que são os 10 dígitos de 0 a 9, e 10 por quê? Por causa dos 10 dedos que nós temos nas mãos. Juntando as duas mãos, quem tem todos os dedos soma 10 dedos. E esses 10 dedos facilitaram a contagem de 1 a 10, né? E os algarismos ou dígitos eram aqueles que iam de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses algarismos, nós realizamos todos os cálculos, né, de que precisamos com números naturais, inteiros, números reais. Tá? Fica mais para frente os números reais. E onde que a gente usa os números naturais? Vamos virar a página. Nós usamos os números naturais, como já falei, em contagens, né? Contagens. O que eu tenho aqui, o que eu estou mostrando agora, são os usos dos números naturais. Nós usamos em contagem. Quantas ovelhas tem? Não é? Quantos gols o time fez? Ok? Quantas voltas o carro deu na pista? Tá? Então, é também utilizado esses números para ordenação, classificação, ordem. Não é? Numa competição, quem chegou em primeiro lugar? Primeiro, segundo, terceiro. Então, os números naturais serão utilizados aqui, ok? Para colocar em ordem, dar uma classificação. Qual a primeira encomenda a ser despachada? Qual o primeiro passageiro a entrar no avião? Né? Mas os números naturais também são usados em codificações, em códigos. Né? São números que a gente não faz conta, você não faz conta com determinados números, mas eles estão lá. Por exemplo, telefone. O número do telefone é um código, você não faz conta com o número do telefone. O telefone 369 1836. Este número aqui é um código. Você não faz conta com isso aqui. Outro tipo de código, o código de endereço postal, já tem até o nome, código de endereço postal, o CEP. O CEP 60.000, não se faz conta com este número. É apenas uma simbologia para facilitar o trabalho dos correios. Tá? Outro uso, e o último uso que nós vamos mencionar, é a realização de medidas. Por exemplo, qual a distância entre Juazeiro do Norte, no Ceará, e a cidade do Crato? 12 quilômetros. Pronto, é assim. A distância entre Rio e São Paulo, 400 quilômetros, mais ou menos. Ok? Então, é assim que se usa os números naturais. Como nós vimos, né, podemos representar os números naturais dentro de chaves. Né? Vamos até o número 9 agora. 8, 9, e ainda vou colocar o 10 e o 11. Pronto. E as reticências, para dar a ideia de que vai longe isso. Tá ok? Um conceito que você percebe aqui é que cada número natural tem um número depois. O número 4 tem o 5 tem o 6 tem o 7, e assim vai indefinidamente. Este é o conceito de sucessor. Qual é o sucessor de um número natural que eu vou representar por n? Qual é o sucessor de n? O sucessor de n é n mais 1. É o próximo n. Se o n for 5, quem é o sucessor de 5? É 6. Se o n for 1 milhão, quem é o sucessor de 1 milhão? É o próximo. Mais 1, é só somar com 1. E você vai ficar com 1.000.001. Tá? Essa é a ideia de sucessor. Veja só, quem é o sucessor de 0? É 1. Ok? A outra ideia que está dentro desse conjunto dos números naturais, e aqui a forma
a maneira formal de se representar um conjunto de números naturais, né? A outra ideia é a ideia de antecessor, ou seja, aquele que vem antes. Então, quem é o antecessor de n? É n menos 1, é só caminhar para trás. Quem é o antecessor de 10? 9. Quem é o antecessor de 9? 8. É só caminhar para trás. Agora, quando você pega, por exemplo, os números 5, 6 e 7, tá ok? Vamos mudar aqui a cor. 5, 6 e 7. Quem é o sucessor de 6? É o 7. Quem é o antecessor de 6? É o 5. Aí você observa que os números 5, 6 e 7, eles formam o que a gente chama de sequência. Isso aqui é uma sequência, tá? É um conceito que vai ser útil quando você estiver estudando no ensino médio as progressões, mas guarde esse conceito, que os números em seguida, sim, não é chamado só de números em seguida, é chamado formalmente na matemática de sequência, tá ok? E aí, no conjunto dos números naturais, quem é o sucessor de 0? É o 1. E quem é o antecessor de 0? Opa! Quem é o antecessor de 0? Nos números naturais, não existe o antecessor de 0. Então, vamos virar a página e colocar aqui mais uma linha numerada, tá ok? Onde nós temos aqui o número 0, aí marcamos essa distância aqui, botamos o número 1, vamos supor que seja a mesma distância, número 2, número 3, 4, 5, 6, eu preciso ir até o 10, 6, 7, 8. Até o 8 tá bom. Tá ok? Então, quando você anda do 0 para o 1, você andou uma unidade, andou a distância de uma unidade. Do 1 para o 2, andou a distância de mais uma unidade, ok? Só que quando você anda para a esquerda, não tem ninguém aqui, se você estiver considerando isso como sendo o conjunto dos números naturais, que são aqueles números para se contar, tá ok? Aí quando você caminha mais uma unidade, ó, esse tamanho aqui, ó, daqui para cá, é o mesmo tamanho daqui para cá. Se aqui é o número 1, aqui também é o número 1. Só que este número, como eu andei para a esquerda, ele vai ser um número negativo, tá? Então, se você anda mais uma casa, você chega no número 2, negativo, ok? Se você anda mais uma, número 3, negativo. Então, a partir do 0, estando no 0, se você andar para a esquerda na reta numerada, você estará entrando no campo dos números negativos. Tá certo? Mas como que surgiu os números negativos? De que necessidade? Como que se teve esta ideia de usar os números negativos? Ora, eles vieram das transações comerciais. Nas transações comerciais, e o homem faz negócios desde os primórdios dos tempos, desde quando ele vivia nas cavernas, comerciais. Desde na Idade Média, quando você fazia transações, ou quando o homem vivia caçando, coletando frutas ou caçando animais, ele realizava transações comerciais. Não havia dinheiro ainda, mas ele fazia a troca, não é? Por exemplo, uma pessoa tinha lá 3 galinhas no seu quintal. 3 galinhas, tá? Então, e ela um dia levou essas galinhas lá no mercado, na feira central que tinha na cidadezinha, né? E queria trocar essa galinha por uma cabra. Essas 3 galinhas por uma cabra. Só que não dava
para ela trocar as 3 galinhas por uma cabra, porque naquele mercado uma cabra vale 5 galinhas. Qual era a maneira de se fazer o negócio? Já que 3 galinhas não compram uma cabra, o acordo que se fazia era, o dono da cabra dizia, tudo bem, eu te entrego a cabra, você me entrega as 3 galinhas, mas você fica me devendo, ele está devendo 2 galinhas. Ok? Foi esse o conceito, foi aqui que surgiu o conceito dos números negativos. É o conceito de ficar devendo, não é? Esta pessoa A que morava no campo, e esta pessoa B que morava em outro campo, ao se encontrarem no mercado, esse aqui morava num sítio, esse morava em outro sítio, ao se encontrarem no mercado, fizeram a troca, mas o cara que tinha só as 3 galinhas, a pessoa A, ficou devendo 2 galinhas. Como é que ele anotava lá no papelzinho, ou na pedrinha dele, ou no tijolinho de barro? Ele anotava, estou devendo 2 galinhas. Né? Com o passar do tempo, os matemáticos aperfeiçoaram isso, e para não ficar escrevendo, estou devendo 2 galinhas, estou devendo 2 galinhas, 10 galinhas, 20 galinhas, devendo 30 galinhas, ele passou a usar o símbolo de esse tracinho, né? Como sendo símbolo de dívida, como sendo símbolo negativo, menos. Não quer dizer que ele tem menos 2 galinhas, não é isso. Ninguém tem menos 2 galinhas. Mas significava que ele estava devendo 2 galinhas. Tudo bem? É esse o conceito que está aqui, né? Olha que coisa interessante, tá? Se ele, vamos supor, né? Vamos encumpridar esse exemplo. Já vamos terminar essa aula para não ficar muito prolongada, tá bom? Mas eu só quero te dar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que a pessoa A, essa pessoa que está negociando, tem 8 galinhas. 8 galinhas. Tá? Galinhas. Aí ela tá aqui, ó. Ela tá aqui com 8 galinhas. Aí ela quer trocar isso por uma cabra. Dá certo? Dá. A pessoa B, tá, fornece a ela a cabra que ela quer. A pessoa B passa para ela uma cabra e das 8 galinhas, 5 vêm para cá, porque uma cabra é igual a 5 galinhas. Vou botar só assim. Uma cabra igual a 5 galinhas. A pessoa A, vamos estudar só a situação da pessoa A. Ela tinha 8 galinhas. Menos 5 vai ficar com 3. Então, como é menos, como eu estou tirando, eu vou andar para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de entregar as 5 galinhas, ela ficou agora com 3 galinhas. Tudo bem? Então, a continha é simples. 8 menos 5 igual a 3. Aí, ela vai lá no mercado e diz, eu quero mais trocar minhas galinhas, né? Ela agora tem 3 galinhas, eu quero trocar por mais uma cabra. Mais uma cabra. A pessoa B, tá bom, eu vou te dar a minha cabra, mais uma cabra, e você vai ficar me devendo o quê? Vamos andar para a esquerda, ó. Tem 3 galinhas. 1, 2, 3, agora ele ficou com 0. 4, 5. Agora, ó, ele está devendo 2 galinhas. Ele estava em 3. Ele tinha 3. Menos 5, porque ele agora está devendo 5 galinhas. Ele está devendo, não. Ele teria que entregar ao negociante B 5 galinhas, né? Ó, 3 menos é para a esquerda, ó, igual a menos 2. Pode usar a reta numerada que vai resolver o seu problema de saber quanto é que é a conta.
Ele tinha 3, andou para cá, ó, 5. Ficou com menos 2 galinhas. Não é que ele ficou com menos 2 galinhas, significa que ele está devendo 2 galinhas, é uma transação comercial. Aí a pessoa A, no próximo final de semana, vai lá no mercado e chega para o dono do curral lá de cabras e bodes e diz: eu preciso de mais um animal. Eu tenho 2 cabras, mas eu preciso de um bode para cruzar com as cabras e gerar os cabritos. Bode mais cabra vai gerar o cabrito. E com o cabrito, eu vou poder vender o cabrito para poder lhe pagar as galinhas que eu estou devendo. Faz sentido, não faz? Ó, eu quero um bode agora para, junto com as cabras que eu tenho, gerar um rebanho, gerar os cabritos. O cara, dono do UB, né, confiando na capacidade empreendedora daquele homem do campo, está bom, eu vou te dar um bode. Agora, quanto é que ele está devendo? Ó, ele já estava devendo 2. Estava devendo 2 galinhas. Então, agora, ó, mais 5 que ele vai dar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver para onde foi isso. Estava em menos 2 galinhas. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Supondo que, né, o tracinho esteja aqui, ó. Então ele estava em menos 2. Ficou devendo agora mais 5 galinhas. Então menos 5, menos 2, menos 5 galinhas. Vamos ver quanto é que deu? Menos 7, ó. Então, ele tinha esse menos 2 aqui, ó. Estava devendo 2. Agora está devendo mais 5 galinhas. Menos 2, menos 5, menos 7. Pronto. É assim que você faz. Se você utilizar essa reta numerada, para a direita está somando. Para a esquerda está subtraindo. Você vai fazer qualquer conta com números positivos, números negativos, números inteiros. Mas vamos dar uma olhada nestas 3 contas aqui. Tá ok? Vamos dar uma olhada nessas 3 contas. Ó, 8 menos 5, 3. 8 menos 5, eu vim parar no 3. 3 menos 5, menos 2. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2. Menos 2 menos 5, nós já vimos, menos 7. Tá ok? Agora, esquece se quiser as galinhas. Olha só para essas operações que nós fizemos e vamos ver qual é a técnica matemática que está aqui envolvida, né? Quando 2 números têm sinal diferente, ó, aqui não é um sinal positivo e aqui não é um sinal negativo, ó, 8 menos 5 igual a 3. Quando 2 números têm sinal diferente, você faz a subtração. Ó. 8 menos 5 igual a 3. E deixa o sinal do maior. Tudo bem? Como é que você acha que funciona essa conta aqui se você esquecer das galinhas? Se você quiser fazer menos 3 menos 5 para dar menos 2, como é que se pode fazer isso? Mentalmente, eu já faço. 3 menos 5, eu já sei que é menos 2, porque meu cérebro percorre automaticamente essa reta numerada. Eu não preciso dessa técnica que eu vou passar para você. Eu já me acostumei com essa conta e o meu cérebro consegue sair 3 menos 5, menos 2. Mas se você quiser uma técnica para fazer isso, 3 menos 5 é quanto? Ó, como os sinais são diferentes, aqui é positivo e aqui é negativo, você vai fazer assim. Subtrai o maior do menor, 5 menos 3, igual a 2. Está aqui o 2. E coloca no 2 o sinal do maior número. Qual é o maior número? Não é 5? Qual é o sinal que está acompanhando o 5? É o negativo. Tá? Isso é uma técnica, essa técnica funciona, ela é perfeitamente correta e pode te ajudar.
Eu vou voltar a essa técnica para que você possa trabalhar bem isto e poder fazer conta sem medo, tudo bem? Olha agora, você está vendo, ó, sinais diferentes, eu faço a subtração e coloco o sinal do maior. Sinais diferentes, eu faço a subtração e coloco o sinal do maior. E para eu fazer a subtração, eu tenho que fazer a subtração do maior em relação ao menor. 5 menos 3 igual a 2. Coloco o sinal do maior, que é aqui, menos. Agora, quando os sinais são iguais, aqui não é negativo e aqui não é negativo, quando os sinais são iguais, o que é que eu faço? Eu somo os dois números. Eu somo. 5 e 2, 7. Pronto. E coloco o sinal que está vigorando. Qual é o sinal que está? Negativo. Pronto. Sinais iguais, você soma e coloca o sinal da operação, que é menos e menos. Coloca o menos aqui. Tudo bem? Então, e se fosse 2 mais 5? Ora, como sinais iguais a gente soma, aqui é a mesma coisa, aqui é o sinal positivo. Ó. 2 mais 5 igual a 7, coloco o sinal do maior. Tá ok? Eu quero, na próxima aula, retomar este conceito destas operações aqui, tá? Quero falar dos usos e quero também falar dos conjuntos. Então, na próxima aula, nós vamos tratar da formalização do conjunto dos inteiros, né? Onde nós chamamos ele pela letra Z. Vamos tratar, mais uma vez, das operações, como fazer as contas com números inteiros, que já começamos a dar uma introdução, e aqui nós vamos fazer muitos exercícios, muitos mesmo, muitos exercícios para você fixar, tá joia? E vamos falar dos usos. Vamos deixar os usos para a última etapa, porque aqui nós vamos mergulhar um pouco na geografia dos fusos horários, né? Para a gente poder entender como funciona isso, tá? Então, Caezinho, essa é a aula de hoje, é uma rápida introdução, tá? Eu vou gravar logo outra aula na sequência para que você possa formar um conhecimento bem forte, tá legal? Tchau, querido. Bons estudos, hein?